a gente fala de psicossomática, a gente precisa entender que tanto a mente está influenciando o corpo, quanto o corpo está influenciando a mente. Muitas vezes a gente está passando, de repente você usa um sapato apertado, de repente você usa uma blusa que está muito quente no ambiente e aquilo está te causando incômodo, você não tem nenhum elemento da sua mente atuando no corpo. Mas a sua questão física, ela pode trazer algum tipo de irritação, algum tipo de cansaço, algum tipo de mal-estar. E esse mal-estar, ele retorna para o corpo em outras áreas. Por exemplo, então eu estou com o sapato apertado e aquilo me causa incômodo, aí me causa irritação. Essa irritação já vai atingir outros órgãos, o fígado, a pele, enfim. Então, quando você está lidando com o ser, você tem que estar avaliando todas as questões. Então, não é só os traumas, os bloqueios, os choques que contam, mas a própria condição, o ambiente onde ela vive, a alimentação que ela tem. Em geral, é possível fazer mudanças, mas tem muitas coisas que não dá para mudar. Não tem como a pessoa saber que ela está num lugar de trabalho que é insalubre, que causa problema, e ela não tem como ter outro trabalho, é a sobrevivência dela. Ela mora num lugar que não tem iluminação, que não tem ventilação, esgoto a céu aberto. Então, ela não tem como sair dali, é o lugar que ela tem para morar. Então, é preciso entender que tem questões que são muito práticas que estão acontecendo em nossa vida, em nossas vidas, e que esses problemas podem estar acarretando incômodos. Então, nem tudo que está acontecendo é por questões transcendentais, é questões do além, questões de vidas passadas, é questões do cosmos. Então, a gente não pode perder isso de vista. Ou seja, nós estamos aqui convidando vocês a terem um olhar muito amplo sobre a vida, sobre o ser. Mas esse olhar muito amplo implica em olhar também a coisa básica, a coisa do cotidiano, a coisa da prática da vida. Então, isso é muito importante. Por favor, não esqueçam isso. Então, a gente está aqui olhando o corpo, a gente está, digamos, diminuindo. A gente começou de uma parte maior e está tentando entender o elemento simbólico. Essas perguntas que eu coloquei no quadro, elas vão ser respondidas à medida que eu tiver uma compreensão de cada órgão. É claro que vocês, naquele material que vocês receberam em PDF, vocês lembram que acessaram na nuvem, tem muitos livros que falam sobre psicossomática, do Gasparetto, a doença como símbolo, a doença como caminho. E vocês mesmos, diga-me onde dói, que eu te direi por quê. Então, assim, existem muitos elementos que vocês, a partir de agora, vão ter acesso. E quando você estiver conversando com uma pessoa e ela estiver reclamando de alguma coisa, e a partir do ponto em que ela está reclamando, vocês precisam ampliar e fazer essas perguntas que eu coloquei ali no plano. Eu tenho colocado com muita intensidade e com muita esperança de que vocês ouçam que a nossa função não é ser organicista. O que é ser organicista? É se ocupar do órgão. É ocupar-se daquela parte da queixa da pessoa. Então, à medida que você vai tendo informação sobre outros elementos, sobre outros direcionamentos, você precisa ampliar a sua visão. Então, vamos lá. Os membros, o corpo é dividido em cabeça, tronco e membro. E a gente faz uma pequena acréscimo aqui, de reflexão sobre a face e o pescoço. Então, o membro inferior, as pernas e a perna, incluindo o joelho, o tornozelo, tudo isso, a essência desse elemento é a sustentação, a elaboração, efetivação e execução do seu caminhar. E eu repito também sempre, eu peço muito para vocês, não se limitarem às questões concretas, às questões práticas. Por exemplo, quando eu digo caminhar, eu estou apenas referindo ao fato de você sair daqui desse lugar e ir até o final da sala andando? Eu não estou falando só disso. Eu estou falando da sua vida como um todo. Como é que está a sua caminhada, a sua história?
enquanto mãe. Você, enquanto mãe, tem uma caminhada. Você, como esposa, tem uma caminhada. Você, como filha, tem uma caminhada. Você, como profissional, tem uma caminhada. Você, como estudante, tem uma caminhada. Você tem muitas caminhadas dentro da sua estrada. Então, a pergunta é, você está fazendo uma boa caminhada? Você está fazendo um bom percurso? Você está se movimentando? Você está saindo do lugar? Você está caminhando em direção correta? Você está na velocidade correta, no tempo certo? Então, você, enquanto profissional, você está tendo um desenvolvimento de acordo com as suas expectativas, com os seus sonhos? A sua caminhada no trabalho, ela é amparada, ela é ancorada, ou seja, você recebe o apoio do seu chefe, dos seus colegas, você desenvolve uma tarefa que tem sequência, começo, meio e fim. Se você, na sua caminhada, não tem alguma dificuldade, isso vai se refletir nas suas pernas. Então, vejam bem, vocês lembram que quando eu falo da frente, a parte anterior, não, a parte posterior, né? Não, anterior, né? A frente é a parte anterior, posterior é aqui. Anterior a quem? Ao ser. Quando eu falo da parte anterior, eu tenho uma simbologia. Quando eu falo da lateralidade direita, eu tenho mais uma simbologia. Agora, quando eu falo da perna, na frente, direita e da perna, eu já tenho mais uma simbologia. Quando eu falo da frente, da lateralidade, da perna, do joelho, eu já tenho outra simbologia. Aí você tem ainda da lateralidade, da parte anterior, da lateralidade, da perna e do terceiro dedo. Do músculo. Então você tem você vai. O que eu estou querendo com você, lembrem bem, a gente está vendo os fundamentos de todo um processo. E o que eu estou tentando com vocês é que vocês tenham informação geral. E a partir dessa informação geral, vocês vão reduzindo até você chegar no indivíduo. Então, assim, a homeopatia é um exercício de pegar o ser que está lançado num oceano e encontrar essa gota que faz ele ser um indivíduo. Então, quando eu entendo que a gota contém em essência o oceano, se eu quero entender o oceano, eu estudo a gota. A partir da gota eu posso ter uma noção. A partir do todo eu chego ao Pablo, ao João, a Eulália, a Euclísia. Então, assim, eu tenho esse movimento todo. Agora, a partir também da Lucélia, do Pablo, eu posso chegar à humanidade. Então, quando eu entendo a humanidade, eu posso entender o Pablo um pouco. E quando eu entendo o Pablo, eu também posso entender a humanidade. O que é em cima é como o que é embaixo. O que é embaixo é como o que é em cima. Então, assim, já gravem isso. E o membro superior? Elaboração, eu vou elaborar, eu vou efetivar e eu vou executar uma ação. Então, todas as vezes que as pessoas não estão conseguindo dar sequência, ela está só no campo mental, ela está projetando, ela está analisando, mas ela não consegue efetivamente praticar, ela vai ter problema nos membros. Braço, antebraço, mãos, dedo, punho. Então, esses elementos aqui têm a ver com uma outra coisa para você pensar quando você tem um problema. É claro que você vai ter um elemento simbólico. Vários autores, cada um já fez seus estudos e vai dizer tornozelo, punho, quer dizer isso, isso e isso. Mas, além disso, eu quero que vocês, como grande essência, e tudo mais repouse nisso, a ideia de que eu não estou tendo ação, praticidade. Olha, literalmente, eu não estou colocando mãos à massa. Eu não estou colocando mãos à massa. Não estou trabalhando. A coisa está muito no campo da elucubração, da reflexão, nossa, está muito sulfo. Está muito sulfo. E eu preciso mais alumina. Tronco. Vai falar sobre a criação da identidade. A gente está falando, vou falar um pouquinho ainda mais sobre o abdômen. A criação da identidade de individualidade. Então, o tronco, toda essa região aqui, toda essa região que pega o tórax, o abdômen, tudo isso aqui está falando sobre a sua identidade, a sua individualidade e a forma como os impulsos, todos os impulsos são
canalizados e distribuídos. Você recebe os impactos aqui. Tudo acontece aqui. Esses impactos, eles estão ajudando você ou atrapalhando você a se encontrar, a se definir, a se estabelecer na vida. Então, quando você está diante de qualquer situação, novidade, agressão, ela vem e ela não atinge o seu cérebro. Ela não atinge ela atinge essa região. E aí daqui ela se distribui. Como que você está distribuindo isso? De que forma o que você está recebendo está contribuindo ou não para o estabelecimento da sua identidade, da sua individualidade? Então, se você avalia que você realmente está claro quem você é, qual o seu papel, quais as suas limitações, quais as suas competências, né? Você tem noção clara dos seus limites, Isso é que forma a sua identidade. Não é só o seu nome, o lugar onde você mora, com quem você é casado, né? A sua altura, a cor da sua pele, a cor dos seus olhos. Esses são elementos que ajudam no processo de identificação, mas não é isso que forma você. E você está bem elaborado? Se você não tiver elaborado, você vai ter problema no tronco. A sua face, e todo o elemento que está aqui nessa região, ele vai falar. Agora, olha só que interessante. O tronco, ele constrói o que você é. E a face expressa o que você é. Então, se você não está muito claro nas suas expressões, se você não está muito nítido naquilo que você expressa, essa região toda ela vai ser afetada. Toda ela vai ser afetada. Então, todo e qualquer problema que atinge a face, você tem que perguntar para você mesmo assim, será que eu estou me revelando, me apresentando, me colocando exatamente como eu sou? Ou isso que eu estou mostrando é só uma máscara de adaptação ao que se espera, ao que se cobra de mim? Se você não for autêntico, mas eu tenho que sobreviver. Se eu for o que eu realmente quero ser, eu vou ser demitido, eu vou me separar, eu não vou terminar o curso. Mas você está convidado na vida. Muita gente não sabe disso, mas muita gente veio para a vida para viver. Tem muita gente que não sabe disso. É muito interessante. Elas estão aqui fazendo coisas menos viver ela. Viver ela, que eu quero dizer. Ela vive tudo, menos ela mesma. Ela vive muito bem o papel de mãe. Ela vive muito bem o papel de esposa, de pai. Ela é muito boa no trabalho. E aí o que acontece se ela for demitida? O que acontece se ela se aposentar? O que acontece se o filho dela sair e for casar? O que acontece se ela se separar? O que acontece se ela ficar viúva? Ela acaba. Ela deixa de existir. Porque ela não está sendo ela. Ela está sendo aquele papel. Ela não está sendo e está acontecendo no tronco e ela não está expressando, está acontecendo na face. Pescoço. O pescoço ele tem várias denominações e representações. Então a gente vai destacar 3 delas. Primeira, ela é uma integração entre o interno e o externo. Você está tendo confusão, está tendo conflitos entre o que você é e o que o mundo espera de você? Aquilo que você está acontecendo no seu íntimo, está entrando em conflito, em choque com a vida ao seu redor, você vai ter problema no pescoço. Isso também tem a ver, claro, com a expressão. Você está sendo claro, complementa a face. Eu estou dizendo o que eu penso, eu estou deixando claro meus incômodos. Não, você vai ter problema no pescoço. Vamos considerar que a cabeça ela está relacionada com tudo que é espiritual. Os chakras superiores. Ele está na transição. Ele é o 4º chakra. 5º, 6º, 7º. Então é isso mesmo. O cardíaco, as emoções elas já estão transitando nos 2 universos. Mas daqui para cá já é tudo superior. Já é uma relação muito mais com o sutil. Aqui é uma relação muito mais com o concreto. Os chakras do cardíaco para baixo está relacionado com o que é concreto. Então, se você não está tendo uma boa relação, se você está tendo alguma dificuldade na sua relação espiritual, alguma questão,
você vai ter problema no pescoço também. Problemas espirituais. Você não está tendo uma vivência espiritual, você não está aceitando o elemento espiritual, você não está dando espaço, você não está tendo compreensão do espiritual, você não está tendo o devido tempo para o espiritual, você está misturando coisas do concreto com o espiritual, você está tendo algum problema. A mediunidade está desequilibrada, a vivência da religiosidade está sendo totalmente errada, você está fazendo comércio, você está fazendo alguma coisa errada, você está indo para a igreja, para o culto, para o templo, para a sessão, para a gira, para onde for, você está indo com interesses outros que não sejam espiritual. Você está maculando o espiritual. Ou você está negando o material em função de um pseudo-espiritualismo. Uma coisa zen noção. E você está esquecendo que você... Obrigado, querida. Você está esquecendo da sua condição concreta. E aí você está vendo muito esse espiritual, né? Meditação, transcendência. Você vive fazendo yoga, você vive fazendo... Vai para o ashram, o fulano, faz prática de reclusão, retiros e tal. E você não faz nada além disso. Você não cuida da sua casa, você não dá atenção para os seus entes queridos, você não se ocupa do seu trabalho. Você está querendo viver de luz. Você está querendo viver de luz numa condição humana. Nós somos seres espirituais por essência. Só que nós estamos na matéria. Tudo bem? Então, se você não está vivendo isso bem, no pescoço vai ter problema. E muito problema. A cabeça, essa estrutura toda, e tudo que acontece aqui nessa região, tem a ver com a forma como você está estruturando o seu comportamento. Ou seja, é a parte da organização, do equilíbrio. É a parte... Se lá na parte dos membros eu estou tendo muito pensar e pouco agir, quando eu tenho problemas na cabeça, eu estou tendo muito pensar, é o contrário, quando eu estou tendo problemas nos membros, eu estou tendo pouca ação e muito pensar. Pouca ação e muito pensar. Quando eu estou tendo problema na estrutura da cabeça, eu estou tendo pouco pensar. E provavelmente também pouco agir. Ok? Mas além disso, a cabeça ela tem a representação da relação com o superior, que está acima. Então, isso também vem nos remeter a problemas com a hierarquia, com autoridade, com comandos. Então, se você está tendo alguma dificuldade, se você não consegue lidar bem com comandos, com ordens, seja para receber, seja para dar, se você foi alçado, se você foi colocado na vida de alguma forma para estar à frente e você não está exercendo isso, você vai ter problemas aqui também. Porque eu não tenho problema só porque eu não sei receber ordens. Eu também posso ter problemas porque eu não sei dar ordens quando eu deveria. E olha o quanto que isso está acontecendo em nossa sociedade, porque o elemento hierarquia e autoridade está sendo quebrado. As crianças estão mandando nos pais. Os filhos estão dando as ordens. Isso é um fato. Então, olha o tanto de problema na cabeça. Não é à toa que a gente está tendo tantos problemas que atingem a nossa cabeça. Porque um dos elementos primordiais que ela representa é autoridade. Está sendo dada e recebida e respeitada a condição de hierarquia, de autoridade. Você não faz ideia do quanto de pessoas que vivem num processo de auto-boicote. Então, assim, por exemplo, não é o seu caso, mas acontece de mulheres que elas não conseguem encontrar um relacionamento harmonioso, equilibrado. Por quê? Porque o casamento dos pais dela, da mãe dela, foi uma droga. Então, se ela tiver um casamento feliz, ela vai estar fazendo uma afronta à mãe. Se o filho tiver mais dinheiro que o pai,
mais sucesso que o pai, mais reconhecimento que o pai, vai ser uma afronta ao pai. Entende? É delicado, né? A estrutura toda. É muito bom a gente refletir sobre isso para você. É uma fala que você precisa trabalhar de nada, querido. Por que está tendo desequilíbrio tanto nas relações familiares? E está aumentando, porque não tem mais essa hierarquia. Não tem hierarquia. Acabou. Você vê, está tudo completamente invertido. Digamos assim, os espaços, a sua função dentro de uma estrutura familiar. Quem é que dá o direcionamento? Quem é que é responsável? Muito bem, então vamos aqui continuar sobre o abdômen. A gente está tentando fechar essas ideias. Então, tudo que se tratar do abdômen, essa região que está marcada de azul ali, tudo que se trata aí está sobre a sua consciência do eu. Lembrem, o que expressa você é o seu pescoço e a sua face, o seu rosto. Mas o que define a sua identidade, o que define realmente quem você é, está acontecendo energeticamente no espaço do abdômen. A consciência de si próprio, né? Então, tudo que está nessa região, os órgãos internos, eles estão trabalhando, não é só para um processo fisiológico, filtragem, absorção, eliminação, geração. Não é só isso que eles fazem. Eles têm uma função de compor quem você é, de definir quem você é. Então, se essa ideia não está clara, você vai ter problemas aí. E quantos de nós tem espaço para estar buscando essas questões? Vocês são privilegiados, nós somos privilegiados de estarmos aqui refletindo sobre isso. Mas a massa humana, 90% da massa humana, está tendo que lutar pela sua sobrevivência. Que espaço que eles têm para refletir sobre identidade, individualidade? Eles estão preocupados com o aluguel, eles estão preocupados com a conta, estão preocupados em não perder o ônibus, e agora está em greve do metrô, como é que vai ser? Estão preocupados se eles vão, poxa, aumentou a refeição e não aumentou meu vale refeição, sabe? Eles estão preocupados com isso. Você vai censurar uma criatura dessa que mal está com... o que a gente olha em volta, olha os ambientes, as pessoas que trabalham nas lojas, os vendedores, os frentistas, os garçons, os bancários, os professores, os policiais, cara, toda a nossa sociedade, até os empresários, os donos das empresas estão ocupados com as suas funções, com seus lucros, com seus ganhos. Quantos de nós, talvez os padres, os religiosos, de uma forma geral, e as pessoas que lidam com a saúde, elas têm um espaço. Então, vocês, nessa busca de lidar com o sofrimento do outro, vocês estão necessariamente sendo convidados a refletirem sobre a sua própria condição existencial. Vocês estão sendo chamados a isso. Se depois desse chamado vocês continuarem sendo o que vocês sempre foram, vocês vão ter problemas sérios. Sérios. Porque se eu vejo na rua o cara passando e catando a latinha no lixo, catando o papelão e botando ali, esse cara não pode ser cobrado por questões transcendentes. Ele não tem, ninguém vai cobrar ele, em instância nenhuma. Mas você que está aqui nesse espaço, aprendendo a olhar para o ser de uma forma mais intensa, mais profunda e mais verdadeira, se você não fizer esse movimento, você vai ter uma alta cobrança em cima de você. Não tenha dúvida disso. A quem muito for dado, muito será cobrado. Não tenha dúvida disso. Desculpe assustá-lo, mas... Então tá, essa região ela vai gerar os sentimentos na sua condição mais natural e verdadeira. Então, quanto mais você conseguir ser natural, verdadeiro no que você sente, menos problemas você vai ter nessa região. Quanto mais você for artificial, quanto mais você mentir, quanto mais você enganar a você, eu não estou falando do outro, você, mais você vai ter problema em toda a região aí. Toda essa região do abdômen, externa e interna, todos os órgãos, e a maioria absoluta dos órgãos estão aí. Na verdade, quase todos estão aí. Né? Você vai tirar os pulmões, e parte do pulmão, né? Você vai tirar os pulmões e o coração ainda. Male.
Mas o restante, fígado, baço, pâncreas, intestino, estômago, rins, tudo aí. Útero, está tudo aí. Por isso que tem um ditado popular que gosto muito, que diz: quem tem com que me pagar não me deve nada. Não me deve nada. Não é nem me preocupar. Um dia ele vai me pagar, não é isso? Ele tem. Por que eu vou ficar pressionando? Um dia ele vai pagar. A vida faz isso. Então, assim, você já tem condições de estar no outro nível. Você está nesse nível, então vamos bater em você, vamos bater em você, vamos bater em você. Quando eu olho para a minha própria história, na altura hoje dos meus 54 anos, que eu consigo rever a minha caminhada, eu consigo pontuar todos os momentos em que eu tive grandes crises atingindo o meu abdômen. E todas elas tiveram a ver com essa falta do meu reconhecimento de quem eu sou, do meu propósito, das minhas escolhas, da minha definição. E a partir do momento em que eu encontrei, cara, é isso que eu quero, é isso que eu preciso fazer, é isso que eu corro atrás, e aí você encontra harmonia. Nenhuma simples cólica vem te incomodar. Nada. Então, reforçando a ideia que a gente está trabalhando com vocês desde o nosso primeiro encontro, de que nenhuma doença, nenhum problema em si é algo ruim, é algo negativo. Eles são elementos de educação, elementos de transformação, que estão aqui para nos melhorar, nos lapidar. Eu preciso construir esse sinal, essa ideia, essa consciência. Então vamos lá, vamos caminhar. A gente está falando de diafragma. Onde fica o diafragma? Nessa região se assenta o coração, os pulmões e a pleura. O diafragma nessa região aqui. Toda essa região. E o que fala essa região? O que ela é responsável? Lembrem, eu tenho a condição anterior, a lateralidade, o tórax, e agora eu estou entrando no diafragma. Depois ainda tenho que falar sobre especificamente o pulmão, a laringe, a faringe. Entende? As amígdalas, as minhas amigas. Então eu vou aprofundando essas ideias. Esse músculo, toda essa estrutura, esse músculo esquelético, ele tem uma característica muito interessante que a gente precisa refletir, que ele é parcialmente controlável pela sua vontade. Então aqui já cabe uma reflexão muito interessante. Nem tudo que você faz, nem tudo que você vivencia, necessariamente é o que você quer. Necessariamente. Então, aqui já começa um problema. Você consegue diferenciar aquilo que realmente é da sua vontade e aquilo que você tem a necessidade de fazer? Tipo festa de família. Então tá, festa de empresa, amigo oculto de empresa. Que alegria que é amigo oculto, né? Você tirar aquele cara que te petelhando o tempo inteiro, todo mundo querendo tirar o chefe, né? Querendo comprar o papelzinho de quem tirou o chefe. Todo mundo querendo ter se tirado pelo chefe, né? Querendo saber quem o chefe tirou, quem foi o sortudo que o chefe tirou, né? Vocês conhecem aquela história do cara que foi condenado à morte? E ele foi condenado de forma irregular, isso na Idade Média. Então, houve um movimento do juiz, das autoridades, de quem mandava no local, para condenar aquele cara. Ele precisava ser condenado, porque estava todo mundo de olho nas terras dele. Então, vamos condenar esse cara. Arranjaram lá uma situação qualquer e condenaram o cara. E estava tudo armado para ele ser condenado, ia ser enforcado. Estava tudo preparado. E uma das pessoas que trabalhava nesse movimento, que estava organizando tudo, ela ficou muito sentida, ela procurou o cara que estava preso e disse isso para ela: olha, não adianta você tentar fazer nada, porque você vai morrer. No dia do julgamento, eles vão te dar uma chance, eles vão escrever num papelzinho, culpado inocente, e vão dar para você tirar, para você selar a sua sorte. O problema é que nos dois papelzinhos estão escritos culpado. Qualquer papel que você tirar,
você vai ser condenado. Desculpa, eu não posso fazer nada. O cara ficou com aquilo na cabeça, preso, né? O condenado, né? E aí, tá, no dia, né, que ele chegou lá, e o juiz assim, nós estamos num ato de misericórdia, nós vamos dar a você a oportunidade de você escolher o seu destino. Você vai chegar aqui e tirar um desses papéis onde está culpado ou inocente, para você ir na frente de toda a coletividade, armando aquilo todo, né? E aí o cara, sim, senhor, ele parou, olhou assim os dois papéis, foi lá e pegou um papel e engoliu. Eu escolho esse, e engoliu. Aí todo mundo, como que você fez esse negócio? Eu disse, não, é fácil saber qual que eu tirei. É só olhar o que está aí, o meu é o contrário. E aí ele escapou. Olha que o jogo de cintura, ele começa aqui em cima. Quando você tem malemolência, as pessoas falam que você tem jogo de cintura, rebolar direitinho, mas esse movimento aqui também acompanha. Você tem que ter um movimento todo. Você tem esse movimento todo, entre o que você pode e o que você não pode, o que é necessário, obrigatório e permitido. Você sempre vai poder fazer isso. Então, se você trava todas as vezes que você tem que fazer algo que não é da sua vontade, você vai ter problemas nessa região. Você vai ter problemas nessa região. Essa região também, ela tem a ver com elementos de formação do caráter, as questões morais, as questões dos pudores. É claro que isso é muito sutil. É muito complexo você falar de alguém que está numa situação de imoralidade, de despudoramento, ou qualquer coisa que seja. Né? Porque você vai ver pessoas que elas colocam roupas, por exemplo, decotadas, muito decotadas, e mesmo assim elas não são vulgares. E tem pessoas que estão fechadas, até o pescoço, com burca. Estão com burca e são pessoas altamente erotizadas, totalmente voluptuosas. Então não tem a ver. É interessante isso. É claro que também tem muito a ver com os olhos de quem olha. Claro que também tem muito a ver isso. Mas acontece de pessoas que têm a pessoa sempre foi assim, ela sempre se vestiu assim. Agora não, hoje eu vou fazer isso. Como diria uma jovem paciente, né? Ela falava assim, Milton, hoje à noite eu vou causar. Aí ela virava assim, eu vou causar. Né? A expressão que ela usou, sério, menina? Ela deve, moleca, de uns 25 anos, sério, moleque, como é que é isso? Sério, menina, como é que é isso? Pois é, ela fez assim, pois é, um salto dessa altura, um batonzão vermelho, um decote até o umbigo. Eu quero ver se eu não vou causar hoje. Ela teve esse olhar. Então você já vê que as pessoas elas saem de um padrão porque há uma intenção. Agora, a pessoa naturalmente ela já tem aquele movimento que, embora para muitos que olhem vejam erotismo, sensualidade, para ela é uma coisa muito natural. Ela faz aquilo com muita espontaneidade. Ela não tem nenhum sentimento, nenhuma intenção, nenhum pensamento, nada. É natural dela fazer aquilo. Entende? Quando essas questões não estão bem resolvidas, quando esses elementos morais, pudores, decência, eles estão em choque, eles estão em conflito, você vai ter problema nessa área. Você vai ter algum problema nessa área. Está clara essa ideia? Em toda essa região. Ainda falando dessa região, agora vai falando da questão da estrutura do osso. Porque eu posso estar com um problema, pessoas que quebram o osso, problemas que têm osteoporose, que têm algum problema que atinge essa estrutura óssea, essa chamada caixa. Essa caixa que fecha, que protege aí, né? Dá para ver direitinho aí, né? Essa região do tórax. Então, é o chamado osso externo. Osso externo. Então, assim, além de ser uma área responsável pela comunicação, quanto mais você é claro com aquilo que você expressa, mais você vai ter firmeza nessa área, mais você vai estar com o peito aberto. Quem faz o seu peito ficar aberto, quem faz você ter uma postura diferenciada, é a estrutura óssea. Então, se você tem o chamado peito de pombo, se você tem a corcunda que você vai fechando, vai se encurvando, se você começa a ter problemas nessa região estrutural, mas se você fazendo yoga e não mudar a sua postura, não vai resolver. Não vai resolver.
vai ser muito importante. Mas você tem que trabalhar o aspecto da comunicação. Tudo. Mas aqui no caso, principalmente essa questão do osso. A pessoa apresenta meus ossos fica sempre quebrando, tem alguma fragilidade, algum problema nessa região, que envolve toda essa estrutura, essa caixa toda, tá certo? Essa região fala sobre a dificuldade de sociabilização, de relação com o outro. E é interessante, não sei se vocês já perceberam, quando vocês vão abraçar pessoas, né? O quanto vocês envolvem essa região. Então, quanto mais você tem carinho, mais você tem afeto, mais você quer envolver essa pessoa, aconchegar essa pessoa aqui, num abraço. Perceberam isso? Agora também tem uma representação muito interessante que eu quero destacar e pedir para que vocês reflitam sempre. Dá uma olhadinha, dá para visualizar direitinho aí a forma como se apresentam esses ossos? Você consegue imaginar aí esses ossos sendo uma gaiola? Olha que interessante. Mas esse não é o pior. O pior é quando você quer prender os outros nessa gaiola. Olha que louco, né? Interessante quando você para olhar assim, cara, interessante isso aqui. Então, quando você quer colocar alguém dentro dessa gaiola, alguém está ali dentro. Né? Então, quero colar esse coração no meu coração e trazê-lo aqui para dentro e ele vai ficar aqui dentro. Preso ao que eu considero que seja necessário, que seja importante. Então, pense sobre isso também. Tá? Essa estrutura, ela também fala da sua relação com seus afins. Eu gosto de pensar na seguinte ideia. Imagine uma pessoa que tem 2 casamentos. Alguém aqui da sala aqui já teve 2 casamentos? Ao mesmo tempo não. Não, ao mesmo tempo não. Eu estou na lista. Então tá, eu tenho 2 pessoas que já tiveram 3 casamentos. 3 pessoas que tiveram 2 casamentos. Eu coloco casamento, mas não só necessariamente o ato de você ir no cartório e assinar, mas você tem uma vida íntima mais intensa, mais profunda com alguém. Então você não precisa falar nada, não expresse, não se entregue. Mas pensa aí na primeira pessoa, aquela pessoa, nas características, no que ela foi, na personalidade, nos valores, no caráter. Pensa sobre ela. E aí depois você pensa na segunda pessoa, na atual. Você vai ver, e hoje eu vou pedir licença para a Rebeca fazer um comentário em cima de uma fala que ela teve aqui, né? Nossa, mas eu vejo que ele ainda é um meninão, tarará, que ele ainda é, então naquele tempo ele também já era. E aí, mas naquele momento eu tive afinidade. Então naquele tempo eu estava vibrando nesse mesmo padrão de afinidade. Eu era isso aqui também. Por isso é que nós nos ligamos. Então Por que nós nos separamos? Pode ter vários motivos. Mas o fundamento da separação é que eu entrei num outro padrão existencial. Eu quebrei minha afinidade com essa pessoa. Então, essa região, ela fala do tórax, ela vem falar sobre essas questões. Né? Ela vem questionar as nossas ligações. As suas ligações, elas têm a ver com seu grau de afinidade. Diga-me com quem anda, que eu te direi quem és. As suas afinidades, elas estão revelando você. Os seus gostos. Então, aquilo com que você está ligado, ou com quem você está ligado, realmente é afim a você, tem a ver com você. Se não tem, você vai ter problemas nessa região. Que envolve tudo que está aqui dentro também. Então vamos lá. Vamos lá por partes. Eu tenho uma questão anterior, que fala de uma série de problemas. Eu tenho uma lateralidade, que fala de uma série de problemas. Eu tenho uma região torácica, que já fala de mais problema. E eu tenho a região do osso, que já fala de mais problema. Aí eu ainda vou ter a região do pulmão, que eu vou... Cada vez que eu falar de uma coisa, eu tenho que considerar todas as anteriores. Para eu estar refletindo sobre o que está acontecendo com aquela criatura. Tudo bem? Você vai somando. Por exemplo, a face anterior tem a ver com o quê? Lembram?
a face anterior, um dos elementos da face anterior tem a ver com a opinião do outro. O tórax tem a ver com a questão da identidade. O osso externo tem a ver, entre outras coisas, com o elemento de afinidade. Então, olha só, será que eu estou me relacionando é porque os outros querem que eu faça isso? E eu não estou deixando, eu não estou assumindo que eu sou, por isso eu estou tendo essa série de problemas. Vocês estão me acompanhando nesse raciocínio? Então, façam uma tabelinha com aquelas perguntas, digitem, deixem sempre à mão. Essas perguntas, se possível, decorem essas perguntas. Porque elas é que vão começar a, digamos assim, a destrinchar isso aqui. Você vai abrir. Eu estou com um problema no meu coração, estou com um problema aqui. Eu estou com uma fragilidade óssea, estou com osteoporose. E eu estou com um problema aqui que eu estou tendo... Quebrei esse osso aqui. Da onde? Do externo. Externo, tórax, face anterior, lateral, mais do lado direito, mais do lado esquerdo. Aí você vai jogando todas essas informações. As pessoas reclamam de ansiedade. Elas reclamam de insônia. Elas reclamam de coisas generalizadas. Poucas pessoas reclamam assim, eu estou muito incomodada porque eu estou mentindo muito. Eu estou muito incomodada porque eu estou traindo minha esposa. Né? Ok. Garganta, expressão. Pescoço, expressão. Essa região desse osso também fala a ver com expressão, com comunicação. Essa imagem. O que eu estou comunicando? Como eu estou comunicando? Por que eu estou comunicando? De onde eu estou comunicando isso? Onde que está acontecendo essa minha comunicação? Quanto vale isso que eu estou comunicando? Quando que isso acontece? Qual a relação dessa minha comunicação? E qual o resultado dessa minha comunicação? Vocês entenderam a presença dessas perguntas? Porque quando você começar a perceber que a pessoa está reclamando de um problema num lugar, e você já sabe que aquele lugar, vou repetir, o rosto tem a ver com a sua expressão. As pernas, os membros inferiores têm a ver com o movimento de caminhada. A pessoa está com um problema na perna, na coxa, no fêmur, na batata. A pessoa está com um problema na perna. Aí você vai perguntar isso aqui. O que você está fazendo nessa estrada? O que você está caminhando nessa estrada? De profissional, de mãe, de esposa, de filho, de aluno, de vizinho, seja lá do que for. Desde quando você está nessa caminhada? Para onde que essa caminhada vai te levar? Qual o resultado dessa caminhada? Tudo bem? E aí você vai efetivamente chegar aonde você precisa chegar. O problema não é aquele tumor no útero. O problema não é aquele mioma. O problema não é aquele inchaço no joelho. O problema não é aquela unha encravada do terceiro dedo. Ela está te levando a algo mais profundo, que aquela criatura ainda não conseguiu entender. Por imaturidade, por medo, por dor, por vergonha, por cansaço, por ignorância, no sentido de desconhecimento. E o inconsciente está dizendo o que ela precisa. E você, ao interpretar isso e devolver para a pessoa, você efetivamente estará trabalhando na cura. Não é só escolhendo o remédio certo. Também é importante. É muito importante. Mas há algo anterior. Tudo bem? Como está o seu convívio? Como está o seu convívio? Se não está bem, esse osso vai gritar. Vai ter problemas aqui. Porque ele atinge também essa parte lateral aqui, um pouco da coluna. Um pouco, não muito da coluna, né? Mas principalmente isso aqui. Então você vai ter muito problema com calcificação, você vai ter com osteoporose,
você vai ter um problema com aquele exostoses. Pequenos pontos se criam, é como se fossem criando tumores no osso. Um osso começa a crescer, ele começa a apresentar o chamado peito de pombo, por exemplo. Você tem problemas, tem alguns que você não tem muita coisa não. Mas a hérnia já ela não está aqui no osso. Ela não está no osso. Aí, isso. Exato. Muito para dentro, né? Que a pessoa fica até encurvada, né? Então, olha só, ela não está tendo nada disso, individualidade, expressão, afinidade. Ela não tem espaço, ela não está tendo, ela não tem nada e ela está se fechando, entende? Ou então, assim, ela está querendo se impor. Ela precisa colocar. Quem tem muito problema nessa região são os fluóricos. Estão meio. Você vê que há um certo fator, pendência para um lado. Então, isso que a Rebeca estava falando, que você não tem o devido equilíbrio, né? E automaticamente esse osso ele trabalha na estrutura do seu próprio equilíbrio. Pessoas que não têm o devido equilíbrio, a devida coordenação motora, ele tem a ver com isso. Não sei se você já soltou pipa. Alguém já soltou pipa? E a gente tinha uma expressão que a gente falava assim, ela está pensa. Já ouviram essa expressão? Ela está torta. Por isso é que daí é que talvez venha aquela expressão, todo penso é torto. Eu penso, todo penso é torto. Todo penso é torto. Mas esse penso é desse penso de estar pendendo para um lado, não é eu pensar. Mas quando a pessoa fala, eles fazem um trocadilho. Eu penso isso, todo penso é torto. Pode tirar essa ideia daqui, todo penso é torto. Geralmente eles falam isso comigo. Eu penso, você não pensa nada, você é torto. Exato. Mas aí, quando é que efetivamente você faz uma troca? Quando uma troca ela é verdadeira, boa, positiva, quando que uma troca ela realmente vale a pena ter acontecido? Quando todos ganham na troca. Se alguém leva vantagem, a troca não foi boa. Quando um perde, todos perdem. Em qualquer relação, quando um perde, todos perdem. Eu estou muito satisfeito em ver que cada dia que passa, vocês estão entendendo que a proposta não é que vocês se tornem organicistas, que vocês se preocupem com os órgãos, com as funções. Vocês estão indo cada vez mais profundamente naquilo que está se colocando diante de você. E o que a gente está tentando falar aqui nesses encontros finais é reforçar essa ideia. Vão atrás do que está manifesto. Vão atrás do simbólico, do oculto, do que se estende por trás do véu da realidade da pessoa. É lá que está o pote que você tem que encontrar. É lá que está o fim do arco-íris. Agora a gente vai falar das nossas costelas, ou também denominados arcos costais. Eles dão estrutura, eles dão apoio aos comportamentos e a tudo que faz com que o indivíduo transpareça ele mesmo. Então, tudo aquilo que leva o ser a ser ele mesmo é estruturado na costela, no arco costal. Por que a gente tem tantos problemas nessa região? O problema não é ter uma estrutura para que suporte o que eu expresso. O problema começa lá no abdômen, quando eu não defino o que eu sou. Como é que eu vou expressar uma coisa que nem eu sei o que é? Que não é verdadeira, que não é natural, que não é espontânea, que não é colocada de forma assertiva, clara e objetiva. Certo? Quando você define o que você quer de você mesmo, você harmoniza esse espaço, desse arco costal. A grande questão é realmente o que eu quero de mim, o que eu espero de mim, e talvez um pouco mais grave,
O que eu estou fazendo para que isso se materialize? O quanto nós temos cobrado do outro, esperado do outro, o quanto nós estamos nos decepcionando com o outro. Eu espero do Estado, eu espero da família, da mulher, do filho, do chefe, do professor, eu espero do paciente. Agora, efetivamente, o que eu estou esperando e fazendo de mim e por mim e comigo mesmo? A quantas andam o equilíbrio entre aquilo que tem que ser expresso, exposto, e aquilo que tem que ser guardado? Você consegue definir quando que você pode falar e quanto você pode falar? E a função que você está exercendo é uma função, essa função de terapeuta, de cuidador, ela exige que você transforme o espaço terapêutico, o seu set terapêutico, num confessionário. Para quem não sabe, confessionário é um lugar sagrado. E ali você morre, mas o que foi colocado não sai dali. Absolutamente para ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. O que a gente ainda concebe, o que a gente entende, é quando você faz o elemento que é o chamado estudo de casos. Você, junto com outros profissionais, você compartilha a situação com um objetivo claro de entendimento, enriquecimento e superação da situação. Agora, você não pode comentar com absolutamente ninguém sobre o que está sendo discutido. Agora, isso é o terapeuta. Agora, você consegue equilibrar o que você tem que manter em sigilo e o que você tem que expressar na sua relação familiar, na sua relação com seus filhos, quem tem mais de um filho? A questão do equilíbrio entre o que tem que ser mantido em sigilo e o que tem que ser expresso. O quanto você mantém as reservas sobre os seus sentimentos, sobre suas questões. Manter reserva, aqui eu quero que vocês entendam, por favor, não como ato de ocultar, mas principalmente saber o tempo certo, o momento oportuno e a forma correta de se expressar. Você pensa efetivamente sobre isso? Você consegue avaliar o quanto que isso está realmente acontecendo? Essa reserva. Eu tenho que ter algo, eu não posso esgotar todas as questões. Por quê? Porque nem tudo que eu falo é conveniente, nem tudo que eu falo é justo, nem tudo que eu falo é verdadeiro, nem tudo que eu falo é conhecido. Nem exatamente eu sei o porquê de eu estar assim. Então, como é que eu quero que o outro me dê respostas? E aí eu começo, eu tenho esse equilíbrio, não, eu vou falar sobre isso, eu vou questionar sobre isso. E esses elementos todos. Então, quando eu não tenho isso bem administrado, os arcos costais respondem com incômodos. E aqui, nessa região, é a região anterior, que tem a ver com o externo, com o outro. E quando atinge as costelas na parte anterior, ou posterior, melhor dizendo, tem a ver com as suas questões de você. Então, onde que está o problema? Está aqui nessa estrutura óssea? Está aqui atrás? Onde está? Aí você vai fazer essa, está do lado direito, está do lado esquerdo. Aí você vai ter que fazer esse movimento, certo? Essa estrutura óssea das costelas, ela tem a ver com o elemento da exteriorização. Você consegue realmente exteriorizar tudo aquilo que está no seu ser. Agora, esse exteriorizar não é só saindo, soltando os cachorros, falando o que você quer, do jeito que você quer a hora. Esse equilíbrio. E a pergunta, será que essa criatura que está diante de mim, ela está devidamente estruturada para receber tudo que eu tenho para oferecer para ela? Será que eu não vou entupi-la? E tá, eu me livro do problema. Mas se eu me livro de uma situação e jogo em cima de outra pessoa, será que eu me livrei do problema? Na verdade, talvez eu esteja só ampliando esse problema. Então, o quanto se exterioriza, o quanto se expressa, se deixa claro. Tá certo? Então, assim, os conteúdos... quando se diz que você peca por ação, mas também peca por omissão, a gente também fala, você peca, você vacila pelo que você fala, mas também você vacila pelo que você não fala. Tem horas que você tem que se posicionar. É uma coisa muito sutil, mas agora eu não posso deixar, então assim, cara, por que eu não falei isso?
Por que eu não deixei isso claro? Isso vai ter peso. E onde vai ter a repercussão disso? Na estrutura das suas costelas. Então, tudo aquilo que E o não expressar é manter comigo. É um sobrepeso que eu estou colocando na minha estrutura, na minha bagagem. Eu já falei com vocês, mas cabe repetir aqui, uma cena do filme que me chamou muita atenção, daquele filme chamado Amor Além da Vida. Não sei quem já assistiu esse filme. Tem uma cena onde ele vai lá resgatar a esposa dele, que havia suicidado, e ela estava no inferno, no umbral, né, no inferno. E ele disse, eu vou lá, eu vou resgatá-la. E aí, a cena que eu quero puxar é uma cena em que ele vai atravessar o rio Estige e ele tem que pegar uma barca do Caronte. E é uma jangada. E ele entra na jangada e o mar, as águas daquele rio, melhor dizendo, elas estão cheias de pessoas, de seres lá em sofrimento. Mas o que me chamou a atenção é que quando entram mais ou menos um grupo de 20 pessoas na jangada, que são as pessoas que vão para o inferno. Ele está indo lá para tentar resgatar a esposa. Mas as outras que entraram no barco são os condenados ao inferno. Mas o que me chama a atenção é que entre esses condenados havia um sujeito que estava levando uma mala. Ele estava com uma mala na cabeça. Todo esfarrapado, todo destruído, e uma mala na cabeça. E ele subiu na jangada e ficou lá, com aquele olhar distante e a mala na cabeça. Eu fiquei pensando naquela cena, o cara vai para o inferno, está levando uma mala. O que o cara está levando? Que malas que nós estamos levando que não tem utilidade na nossa vida? É um apego, né? Apegos, posses. Coisas que, cara, eu vou precisar disso. Precisa o que você vai precisar? Onde que isso vai refletir? Na estrutura das costelas. O quanto o ser consegue separar o privado do público. O quanto você consegue distinguir esse... É igual a piada idiota que o cara que chega no banco e vai falar com o gerente, e quando ele chega na mesa do gerente, tem um extrato bancário, e ele vira o extrato bancário assim, e está cheio de zero, são muito zero, muito dinheiro. Aí ele pega o extrato e diz, nossa, quanto dinheiro! Aí o gerente, não é da sua conta. Não é da sua conta. Pô, sacanagem, podia ser da minha conta, né? Então, assim, o que é da sua conta? O que não é, quando no outro, o que não é da sua conta? Isso aí. O quanto você constrói espaços e cria sua privacidade. A partir disso tudo, também, o quanto que acontece os polos extremos e opostos, aparentemente, que eu não tenho mais privacidade, que eu coloco tudo, mas até o ponto também em que eu contenho as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus pensamentos. Até que o ponto eu faço silêncio. Essa estrutura, ela está se ampliando e está se recolhendo com o expirar e com o inspirar. O movimento natural da vida é esse. É ir e vir. Lá quando a gente falou sobre os ritmos, lembram disso? Tudo na vida é feito de ritmos. Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Até que ponto nós nos cristalizamos nesse processo de ir ou de ficar? Como que seria isso de uma forma muito prática, muito concreta? Até que ponto eu quero estar sempre com a razão? Até que ponto eu quero estar sempre sendo acolhido? Até que ponto eu quero estar sempre à frente das coisas? Até que ponto eu quero estar sempre realizando alguma coisa, produzindo alguma coisa, conquistando alguma coisa? Até que ponto eu quero estar acertando sempre? Você tem consciência de que você naturalmente erra? Que o erro é uma condição natural? A falha, eu digo você, nós, naturalmente falhamos. Até que ponto você consegue entender que vai ter dia que você não consegue fazer o que você faz tão bem todos os dias? Então, quando você tem consciência, isso se chama limite. Limite. Eu vou até aqui. Agora eu tenho que voltar. Eu posso ir até aqui.
Aí a pergunta, você reconhece os seus limites? Reconhecer limite é a premissa básica e necessária para a expansão. Se eu não souber até onde eu vou, eu nunca vou poder ir além. Então, reconhecer limite para muita gente é diminuição, é limitação, é vergonha. Mas reconhecer limite é grandioso. Isso eu não sei, eu vou procurar saber. Isso eu não dou conta, eu só dou conta de fazer isso. Vamos fazer esse movimento. E, professora, desculpa, mas minha perna só vai até aqui. Aí a professora, então respeite seu limite. Agora, se eu não digo isso, a professora, levanta essa perna. E a perna foi para o espaço, eu fui para o espaço, né? Haja a Belis Perennis. Entende? Aqui o Belis Perennis entra. Então, esse espaço da nossa estrutura costal, ele está nos pedindo para isso. Reconheça seus limites. Não só o seu limite de ir, mas também de recuar. Porque tem um ponto em que eu não posso mais me encolher, me retrair. Não dá. Não, se eu falar alguma coisa, eu vou ter problema no casamento. Se eu falar alguma coisa, eu vou ter problema com o chefe. Se eu falar alguma coisa, eu vou ter problema com o professor. Mas ele está falando coisa que já está chegando aqui. E aí, eu vou fazer o que com isso tudo? Eu não vou expressar isso tudo, eu vou só me fechar. Eu perco o movimento natural de... E vou ficar só... Eu vou implodir. Eu vou virar um homem-bomba. Não tem homem-bomba só lá no Oriente, não. Aqui está cheio de homem-bomba. Está se explodindo e levando um monte de gente com ele. Tem uma propaganda legal que está rolando agora, né? Muito legal. Acho que é o Ministério Público que está fazendo. Quem bate na mulher machuca toda a família. Aí mostra uma foto de uma menina com uma boneca toda roxa, uns desenhos feitos assim, todo, né, cheio de dor. Eu achei fantástica essa coisa. Então, é preciso entender que esse meu movimento influencia diretamente quem está ao meu redor, porque ou eu tiro todo o espaço, eu quero tirar espaço, ou eu não dou espaço, ou eu quero ocupar ir além do que eu realmente posso ir, eu quero saber de tudo que está acontecendo. As briônias fazem isso muito bem. As briônias adoram fazer isso, né? Ter essa coisa sob controle. Controlar, saber tudo, ter acesso. Briônia, a sensação que eu tenho de Briônia é que ela está o tempo inteiro assim. Ela não faz esse movimento, não. Ela só faz esse movimento. E ela vai se arrebentar com isso, né? Ok? Tem uma frase aí de um pensador que diz assim: se eu enxergo distante, é porque eu estou assentado sobre ombros de gigantes. Então, o que você é, o degrau existencial que você hoje está, nessa grande escala evolutiva, ele é assentado em outros degraus que já foram superados por você. Você é a somatória de tudo que você fez, viveu, sentiu, ganhou, perdeu, riu, chorou, bateu, apanhou. Você é o somatório de tudo isso. Então, quando você vai tendo essa consciência de que a evolução é um processo que acrescenta, você não tem que tirar nada. Você só tem que realinhar, reorganizar, reestruturar e reconhecer, assumir tudo que você foi. Porque quando você hoje, no alto da sua maturidade, você olha para trás e você diz, cara, como que você fez essa besteira? Você está sendo injusto com você. Porque você vê como besteira hoje que você está maduro, mas essa maturidade veio também por aquele erro. Então, quando eu repito o que eu fiz, aí eu tenho um problema. Agora, quando eu reconheço, valorizo, respeito e acolho o que eu fiz, aí eu caminho. Não se constrói futuro sem consciência do passado. A história é fundamental para a humanidade, a história é fundamental para nós. E quando eu peço para vocês conduzirem seus pacientes a escreverem as suas histórias, não dá, eu não lembro, constrói a partir de hoje. Constrói a partir de hoje. Então anote, pare um tempo para escrever
Porque isso é enriquecedor. Quem faz isso, quando olha para 5 anos do que escreveu, cara, que interessante, olha quanta mudança, olha quanta renovação, olha quanta superação. Ou também ao contrário, cara, eu estou andando para trás, eu tenho que rever algumas coisas, olha, eu estou desaprendendo. Quanto mais a árvore sobe, mais ela finca raízes. É essa a intervenção. Muito legal o que você colocou. Aqui também o que você está colocando, Rebeca, da ideia, os arcos costais. O quanto que você está sendo tímido demais e o quanto você está sendo exibido demais. Aquelas pessoas que elas pegam qualquer coisa e elas ampliam aquilo, não no sentido de valorizar o que elas têm, mas de diminuir o que o outro tem. Briônia, apesar de todos os pesares, ela quer um controle que ela quer acrescentar. Ela quer cuidar, ajudar. E o controle de Laquese é porque ela quer tirar. Sugar, ela quer tirar. Ela quer retirar. Briônia, no seu controle, quer doar. E Laquese, no seu controle, quer tirar para si. Ela quer tirar para si. Eu diria isso, tá certo? Essa região tem a ver com memórias, tem a ver com registros. Então, quando você retira especificamente essas costelas, para afinar, para fazer a cinturinha de pilão, você está, de certa forma, abrindo mão da estruturação e da conquista das suas memórias, da sua história. Literalmente, você está se fazendo uma nova pessoa. Está jogando parte de si. E quando se fala nessas costelas, né, que são as chamadas falsas costelas, que daí que veio a mulher, né, a mulher veio da falsa costela. Qualquer relação com... É uma mera coincidência. Sacanagem, bem machista, né, gente? Perdoe. Me desculpem, eu estou envergonhado. Então, essa questão tem a ver com as memórias do Cris. Então, um dos outros elementos é registrar esse meu aspecto, a minha caminhada. E isso pode acontecer de forma indireta quando eu nego a minha história, quando eu nego o meu passado, quando eu não quero nem lembrar de onde eu vim. Aí vem uma pergunta interessante para vocês aqui. Por exemplo, quem nasceu fora de Brasília? Quem não nasceu em Brasília aqui? Quantas vezes você que nasceu fora de Brasília vai à sua terra de origem? Vai beber água nas raízes, nas fontes que te geraram? Ótimo. É muito bom isso. E a minha é onde eu me renovo, onde eu me predisponho, enfim, aquela coisa toda. Então, nós temos a manifestação aqui. Então, eu nasci lá em Braslândia. Então, regularmente vai em Braslândia. Sempre que você... Não é todo ano, mas sempre que você puder, vá lá. Tem gente que nega completamente, não quer nem ouvir falar de onde nasceu, de onde... Isso é uma questão que você tem que abordar com as pessoas, porque tem a ver. E aí, você pode, por conta disso, Oclísia, ter problema nessa região. Por conta de você renegar a sua história, renegar o seu passado. Muito bem. Vamos agora falar sobre as mamas e tentar entender a partir disso um pouco do câncer que atinge tanto as mamas. Né? Dizem que, eu não tenho informação concreta, mas eu tenho informação superficial, talvez não, sem a devida fonte, de que a região do câncer onde mais alcança as mulheres é aqui, né, nas mamas. Então vamos tentar refletir um pouco sobre essa mama. Qual é o grande elemento? Além da estruturação do feminino, do sexual, do maternal, são elementos que já de cara tenho problemas nas mamas. Esses 3 elementos, feminilidade, sexualidade, maternidade, eles precisam ser refletidos. Tem algumas questões. Mas aí entram outros elementos também importantes. Objetividade, centro de objetividade. Direciona as intenções e propósitos de realização dos objetivos e propósitos da vida. Então, assim, eu estou de peito aberto. Estou encarando realmente, eu sei para onde eu vou. Então, assim, eu encaro qualquer situação. Os meus propósitos estão claros.
os meus propósitos estão bem definidos, principalmente na mulher. E o quanto que a mulher, por vários elementos, se faz ou a fazem submissa, onde ela não tem espaço para manifestar a sua vontade. Então, ela tem literalmente que ceder às pressões. Então, não ter espaço para se realizar, para estabelecer os seus objetivos, é um primeiro elemento que leva a problemas nessa região. Tá certo? Então, quando eu estabeleço o que eu sinto, o que eu penso, o que eu gosto, o que eu acho importante, está na hora de ser prático, de ser objetivo, de ser claro, de colocar isso aqui em movimento, de seguir. Né? Eu estou fazendo isso? Não estou? Vou ter problemas da mama. Tudo que eu inicio, as coisas que eu começo, eu termino? Ou eu começo a me movimentar em vários setores ao mesmo tempo? Tem gente que acha que uma das características mais importantes da mulher é a capacidade que ela tem de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E, na verdade, isso talvez seja um grande perigo. Porque vai causar dispersão, vai causar cansaço. Isso. E outra coisa, porque quando eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, necessariamente eu não concluo muitas coisas ao mesmo tempo. E nós, seres humanos, temos uma falha que precisamos corrigir com urgência. Nós somos seres de resultados. Quando eu não vejo resultado, eu me incomodo. Eu não deveria ser assim. Quando eu me proponho a fazer um bolo, quando eu me proponho a vestir uma roupa para ir para uma festa, quando eu me proponho a fazer qualquer coisa, a alegria deveria estar no ato de fazer aquilo. Então, quando eu me olho no espelho, nossa, como eu estou bonita, como eu estou... Fiquei do jeito que eu queria, esse vestido ficou legal, essa maquiagem está perfeita. Eu estou feliz, eu saio, mas não. Será que vai bem? Será que não vai ficar legal? Como é que vai ser isso? Eu faço um bolo. E aí, ficou bom? Ficou gostoso? Ficou do jeito que você queria? Eu fiz o bolo, está aqui na mesa. E vou embora, vou fazer as outras coisas. Comeu ótimo, não comeu paciência, gostou ótimo, não gostou paciência. Eu recebo a crítica, não ficou legal, faltou um pouco disso. Beleza, eu vou tentar melhorar para o outro. Mas eu não estou fazendo o bolo porque eu espero que você me aprove no fazer o bolo. Então, quantas pessoas... E aí, ficou bem, meu bem? O que você acha? Ficou bem assim? E já passou 3 horas, né? Para escolher. Ficou bem? Né, Frank? Ficou ótima, minha mãe. Vamos embora que está ótima. Não, esse brinco não combina. Aí o que ela faz? Em vez de tirar o brinco, tira todo o resto. Não adianta fazer muitas coisas e não terminar nada. O grande desafio é você conseguir, ainda por sermos seres de resultado, ainda apalparmos, tocarmos aquilo que nós... Cara, eu comecei isso. É muito especial quando você tem uma coisa na sua mente e você vê aquilo materializado. Nossa, que legal. Seja um projeto, seja um... Nossa, que legal. Estava aqui na minha cabeça e de repente está aqui. As pessoas estão tocando. Isso é maravilhoso. Quando isso não acontece, as mamas dão gritos. É muito interessante porque um dos argumentos que as mulheres mais colocam é que os seios estão ou diminuídos, ou estão flácidos, estão caindo, né? E esse cair das mamas, ele tem a ver justamente com isso. Porque todas as mulheres, independente da idade que elas têm, todas as mulheres que elas estão realmente sendo objetivas e elas estão correndo atrás de um projeto, seja qual for, não importa qual seja, de limpar melhor essa casa, de dirigir uma nave espacial, de ser diretora da multinacional, ou de dirigir o ônibus, ou o que for. Mas o que ela estabeleceu como meta, como objetivo para a sua vida, e ela está naquele movimento de materialização, de realização, ela não vai ter problemas com os seios, Amanda. Não vai cair. É como se o bico do seio, a gente fala do mamilo agora, é como se eles estivessem apontando para frente, dizendo, esse é o seu caminho, você está no rumo, você está indo, e aí você está firme, então você está seguro. Agora, quando você não tem mais aquele objetivo, você não está mais olhando, você está olhando para onde? Aí entra a pergunta que fizeram sobre os silicones, aquela coisa toda.
Sim, é reversível nesse sentido, porque o silicone ele pode vir como uma resposta dessa mudança, dessa objetivação, dessa clareira. Então, eu não tenho mais, por mim mesmo, por vários motivos, eu não tenho como recompor aquele órgão, mas vem um elemento externo que o recompõe, e que o põe rígido de novo, que o põe para frente de novo. Então, se você mudou e fez a cirurgia e colocou o silicone, ótimo. Agora, se você não mudou e colocou o silicone, você vai ter problema com a cirurgia. Você vai ter problema com a cirurgia. Quem lida com as mulheres, a estética, talvez a Cris possa até falar sobre isso, mas o fato é que não adianta mudar o corpo se eu não mudo a cabeça. Não adianta, é ilusão. Então eu preciso mudar isso, eu preciso ter uma objetividade. Aí eu vou e faço a cirurgia, isso é como se fosse apenas uma exteriorização, uma manifestação física de algo que já se estabeleceu aqui. Então eu não tenho mais como mudar determinados órgãos, eu tenho que fazer cirurgias. Mas se essa cirurgia, uma cirurgia do coração, do rim, do seio, qualquer cirurgia que eu faça, para recompor qualquer parte, se eu não mudar a minha mente diante daquela situação, a cirurgia será inútil. Inútil, não vai adiantar de nada. Ela vai ter problema. Eu tenho acompanhado muitas mulheres que estão com problemas sérios por conta de cirurgias de seios. Eu tenho muitas que estão com muitos problemas. E, em essência, elas não mudaram o que elas são. Elas continuaram. Se fizeram pessoas submissas, sem clareza, sem objetividade, sem ideal, sem sonhos, sem metas. Elas estão se curvando para a vida, elas estão olhando para o chão, elas não têm sonhos, elas querem fazer, elas fazem tudo que os outros querem, que os maridos querem, que os pais querem, que os filhos querem, mas fazer o que elas efetivamente querem, aí o problema se manifesta. Se você está inteiro na sua proposta existencial, em equilíbrio, você vão cair 1.000 à sua esquerda, 10.000 à sua direita, a você nada atingirá. Cara, isso não é papo de boteco. Isso é verdade. Agora, por que nada me atinge? Vão cair 1.000 desse lado, 10.000 desse lado. Por que não vai atingir? Porque eu estou no ponto de equilíbrio. Eu estou no meu equilíbrio. Eu estou caminhando na minha reta. Eu estou caminhando em direção ao que eu tenho que ser. Embora eu não saiba o que eu tenho que ser, eu estou no movimento de busca. Não estou me encolhendo, não estou me retraindo, não estou me submetendo, não estou me abaixando diante de nada, eu estou me posicionando. A maioria das mulheres pode fazer isso? Não pode. Não pode. A gente vive numa sociedade machista. Que diga, eu sou professor de homeopatia. A gente vive numa sociedade machista, que ainda castra, limita, controla, prende. Tudo. É um fato, gente. Nós somos muito ignorantes do outro enquanto ser, não enquanto mulher, enquanto homem. E, por exemplo, nós, enquanto terapeutas, nós temos que ter um olhar muito de igualdade, de igualar, enquanto um ser vivente, aquela criatura que está ali. É claro que eu vou considerar a condição do feminino e do masculino, do homem e da mulher. Mas eu tenho que olhar o ser que extrapola isso tudo. Senão eu vou sempre ter preconceito, sempre vou ter limitações, sempre vou ter barreiras. Os mamilos, eles vêm falar sobre o seu estilo pessoal. Uma pergunta bem interessante. Qual o seu estilo? Então, às vezes eu pergunto assim para uma pessoa, que tipo de roupa predomina no seu guarda-roupa? Aí você tem apes que tem um estilo. Você tem laqueses que tem um estilo. Você tem iociamos que tem um estilo. Você tem... que mais? Platina que tem um estilo. Pulsatila tem um estilo. Então, qual é o seu estilo? Seu estilo pessoal? A sua musicalidade, a sua alimentação, seus ritmos, suas cores, seus tons, seus sons. Qual é o seu ritmo? É claro, é definido. Quanto menos definição sobre o seu estilo, mais os mamilos vão apresentar incômodos pequenos. Olha só. Anterior, tórax, mamilo. Mamas e mamilo. Você tem que ir somando todas essas informações para ir avaliando. Você vai chegar nesse ponto. E aqui eu estou numa relação com o outro. Se fosse aqui, era comigo mesmo.
Se um mamilo apenas do lado esquerdo está com problema, ou do mamilo do lado esquerdo, do direito, eu já tenho que avaliar mais outras coisas. Mas eu quero que vocês estejam se compondo cada vez mais. E depois vocês ainda vão colocar dentro desses estudos que eu estou apresentando para vocês como fundamento, vocês ainda vão construir os elementos que se diz lá na a doença como caminho, a doença como símbolo, o Gaspareto 1, 2, 3, 4 e 5. Vocês ainda vão pegar esses... diga-me com onde dói, eu te direi porque... Então agora eu pego tudo isso. Uma doença que atinge, por exemplo, câncer de mama, o câncer. Qual é a representação do câncer? Qual é a representação do câncer de mama? Qual é a representação da mama? Qual é a representação do mamilo? Do ducto que alimenta, que faz o movimento do leite. Então, eu vou detalhando tudo isso. Essa é a verdadeira anatomia que vocês têm que dominar. Não é a anatomia de conhecer o órgão, o sistema, o nome, a função. É importante saber. Mas essa anatomia simbólica, se é que eu posso dizer assim, é que vocês devem buscar com muita intensidade. Então, o meu estilo pessoal. Qual é a sua marca pessoal? Qual é o seu carinho? O que diferencia você de todas as outras criaturas? Qual é o seu estilo? Nossa, está fulano chegando. Por quê? Reconheci o perfume, reconheci o passo, reconheci o tom de voz. Nossa, isso aqui é a cara de fulano. Já andaram assim em algum lugar? E, nossa, vou comprar isso aqui, é a cara de fulano, que legal. Porque ela tem um estilo definido. E quando você tem um estilo e quer mudar esse estilo? Pois é, você tem um problema. Por que você quer mudar o seu estilo? É por questões próprias ou questões externas? Se for por questões próprias, ótimo, porque você não é preso a nada. Agora, o problema é quando você quer mudar em função de pressões externas, de expectativas externas, você deixa. E quando você tem um estilo aqui, um estilo ali, na minha família eu tenho um estilo, ali eu tenho outro estilo, no trabalho eu tenho outro estilo, ali na sala de aula eu tenho outro estilo. E aí, olha a confusão. Você vai ter problemas. É bom você dançar conforme a música? Claro que é bom. Mas fazer disso seu ritual, viver em função disso? Então, assim, você nadar em todas as praias, passar por todos os estilos é interessante. Mas você tem o seu, que alguém... Ah, não, mas esse aqui, eu gosto de MPB, eu gosto disso, mas esse é o meu estilo, esse aqui é o meu. Eu gosto de pão de queijo, eu gosto disso, mas esse aqui é o que eu gosto mesmo. Sabe? Então, assim, eu frequento esse lugar, mas o que eu gosto mesmo é frequentar esse lugar aqui. Qual é o seu estilo? Qual é a sua marca pessoal? Se você não tem, você está sujeito a problemas nessa área. A partir do momento em que você tenha um estilo de vida, você consegue, a partir disso, definir a sua própria maneira de agir, próprio de ser, as suas escolhas, as suas compras, as suas aquisições. Poxa, você é urbano? Por que você vai comprar uma casa num condomínio lá no meio do mato? Você é uma pessoa totalmente que gosta de passarinho, que gosta de plantar árvore, que gosta de roseira, e vai morar em Águas Claras? Eu vou porque eu tenho necessidade, mas você está se machucando. E você pode vir ter problemas aqui. Eu não estou dizendo que você é certa nem errada, mas você está se machucando, você pode ter problemas. Porque esse seu estilo é que vai definir tudo na sua vida, inclusive o seu estar bem, estar à vontade. Você fica à vontade? Você fica à vontade usando uma roupa que você não gosta. Você fica à vontade diante de um prato que você não come. Você fica à vontade ouvindo uma música que você odeia. Não. Mas por que as pessoas ficam lá? Aí o que acontece? Ela vai adoecer. E os indicativos mais interessantes de adoecer é aqui, no mamilo. Entendeu? Você disse certo, não. É o que nós, a maioria das vezes, fazemos. Ao Seixas tem uma música chamada Sapato 36. Que é mais ou menos assim: eu calço é 37, meu pai me dá 36. E quantas vezes as pessoas não colocam você para usar um número que não é o seu número? E você tem uma cor que não é a sua cor. Como os romanos dizem, quando eu não sei para onde eu vou, eu não encontro vento favorável. Quando eu não defino, eu não deixo claro o que eu sou, o que eu sinto, as pessoas vêm e fazem qualquer coisa. O brasileiro adaptou e disse: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho segue. Então, não sei qual é a minha música, qualquer música. Ah, toca. Ué, você está ouvindo rock? Pois é, cara, ouvi um dia desse, gostei. Pô, interessante. Passou a vida inteira ouvindo funk, ouvindo isso. Pô, sabe? Então, cara, qual é o seu estilo?
A sua marca, o que te deixa à vontade? Essa parte que está entre o mamilo e a mama, a areola, ela vem falar sobre o prazer. É interessante que eu tenho perguntado muito para os pacientes, já tem mais ou menos uns 3 meses, que está muito forte na minha cabeça. Eu sempre peço para eles reescreverem, quando vai terminando o nosso encontro, por favor, faça-me uma gentileza. Eu peço sempre assim, por favor, registre para mim, traga no nosso próximo encontro, todas as suas memórias sobre prazer. O que tem lhe dado prazer? Como você lida com o prazer? Quanto você busca o prazer? O quanto você foge do prazer? O quanto você aproveita o prazer? O quanto você se delicia com o prazer? O quanto você se priva do prazer? O quanto o prazer pode ser doloroso para você, suave para você. Entende? O prazer. E se você não está tendo prazer, você vai ter problema nessa região. E esse é o grande desafio que a gente está aqui junto tentando construir. Esse voltar, se devolver o ser, toma de volta você, leva você com você, porque afinal de contas você é problema seu. Né? Então vai embora e cuide da sua vida, não precisa de mim, que bom. A pelve. Onde é a pelve? Ou bacia? Hã? Muito bem. Ok, a pelve. A pelve fala sobre o cotidiano, Johnny. Sobre o cotidiano. Como anda o seu cotidiano? O cotidiano é uma coisa estabelecida como uma regra, é chato, é obrigatório. Você tem prazer no seu cotidiano, você tem alegria, você consegue ter flexibilidade no seu cotidiano, ou você é obrigado a seguir aquele projeto de vida. Quanto mais rigidez no seu cotidiano, mais rigidez na pelve, mais rigidez nos quadris. Mais dores, mais travamento, mais inchaços, mais quedas, mais pancadas vão acontecer nos seus quadris. O quanto anda o seu cotidiano? Essa região, a pelve faz essa pergunta. Você tem cotidiano? Você tem rotina? Você é preso à sua rotina? Como eu já disse aqui, segunda-feira, pizza. Terça-feira, pôquer com os amigos. Quarta-feira, a gente vai ao cinema. Quinta-feira, sexo, de 9 às 9h15. Isso é... Entende? Está rígido, está fixo, está determinado, você se permite. Então, assim, é interessante você chegar e você falar assim, de você ligar, assim, nem todos podem fazer isso, mas você ligar assim para o seu chefe, chefe, olha, amanhã eu compenso, esse fim de semana eu trabalho, eu tenho direito a uma folga, eu tiro depois, mas hoje não vai dar para ir, porque eu estou com umas questões aqui que eu preciso resolver, e eu estou precisando dessa tarde. Tá, beleza, então tá, desliga o telefone e vou assistir a sessão da tarde. Vou deitar na rede. Entende o que eu estou falando? Essa flexibilidade de você saber que então, todo dia tem que fazer isso. Você se permite, vamos fazer isso. Não. Você tem aquele movimento de você, mãe, assim, não, hoje vamos tomar sorvete, vamos comer hambúrguer. Como, mãe, que isso? Né? É interessante como você vê, né, a imagem de filhos que se emocionam assim. Minha mãe foi sequestrada por um ET. Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Porque a mãe ofereceu um sorvete no horário. Não, porque tem um horário certo para o sorvete, tem um horário certo para fazer isso, tem um horário certo para fazer aquilo, tem um horário certo para fazer aquilo. Você quer criar crianças nesse movimento. Quem é essa mãe aí? Essa é a Briônia. E aí, você estabelece uma rotina, você tem jogo de cintura, você tem malemolência. Opa, não, daqui, dali, dá. Opa, vou para frente e tal. O seu cotidiano te dá prazer? O que você faz te dá alegria? O seu gozo é profundo ou é um gozo falso? Para agradar o outro, para dizer que ele está cumprindo a sua tarefa. Esse cotidiano, o que você faz, ele é bom para você e bom para o outro? Foi bom para você como foi para mim? Tudo.
Então, esse encontro, esse convívio é prazeroso. Todo segundo sábado, durante 2 anos, eu estou... Esse convívio é bom, é prazeroso, que legal, vou fazer. Que bom, não faz cara, que droga, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir. Se você começa a ter que ir, você está se enrijecendo. Você vai ter problema na pelve. Você vai ter problema nessa região toda. Como é que você vai ter... Você corre o risco, se você não tiver prazer, de você estar no movimento de automatismo. Não é você que está fazendo, é um corpo que está fazendo. E aquilo vai se tornar cansativo, o dia não passa. E como algumas pessoas têm falado, pobre da criatura que espera desesperadamente o happy hour na sexta-feira à tarde. Pobre dessa criatura. O happy hour tem que ser toda hora. Todo o tempo. Kundalini não tem a ver apenas com sexo, que está ligado ao prazer, mas com principalmente criatividade. Muito bem, Rebeca. Então, quanto está sendo criativo, ou quanto você repete por repetir? É o professor, eu acho que contei para vocês, que quando eu me formei, meu primeiro trabalho, não, foi para um estágio. Meu primeiro estágio, eu fui lá fazer estágio, saindo da faculdade, eu fui dar aula no colégio em que eu terminei o meu ensino médio. Eu terminei o ensino médio com 17 anos. E eu, com 34 anos, estava voltando. 17 anos depois, eu estava voltando para a escola como professor. E quando eu entrei na sala dos professores, eu identifiquei um dos professores que eu tinha. Já cabeça branca, velhinho, eu disse, cara, meu professor. Reconheci na hora o cara. Aí eu não falei nada, né? Mas fiquei muito orgulhoso de estar ali sentado do lado dele. Fiz questão de pegar minha cadeira e sentar do lado da cadeira do meu professor. Aí o meu professor abriu a pasta e fez uma coisa que me deu um choque, me deu uma angústia tão grande. Ele abriu a pasta e tirou o mesmo caderno que ele usava para dar aula para a gente, há 17 anos atrás. Estava amarelo, estava assim. Cara, aquilo me deu um nó na garganta. Eu trabalhei 15 anos como professor. E a média de turma em cada ano era a média de mais ou menos umas 15 turmas. E era turma de 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 1º, 2º e 3º ano. Durante 15 anos, eu nunca repeti nenhum conteúdo, nenhum programa para nenhuma dessas turmas em nenhum dos anos que eu trabalhei. Ficava tudo louco em dezembro e janeiro. Mas eu nunca voltava no ano seguinte. A única coisa que eu repetia eram as mesmas piadas. Eu não consegui me livrar delas. Eu não consigo. Até eu adquirir piadas idiotas novas, eu não consigo me livrar das piadas idiotas velhas. Isso aí eu tenho que reconhecer que eu não consigo. Mas o restante... Então, assim, um dia desse eu peguei o livro, o material didático da primeira turma de homeopatia em 1990, a primeira turma de homeopatia, o material ainda foi datilografado. Eu peguei ele, falei, cara, isso aqui é um tesouro, tá lá em casa, falei, caramba, vai para o museu. Muito legal, muito legal. Então, quando eu vejo hoje o material que está se passando para você, o material que já está sendo colocado para nós, a cada ano eu me exijo melhorar, eu me cobro ter algo a mais, eu me exijo, eu não posso, nunca vou fazer isso. Sempre tem alguma coisa a mais para se acrescentar na vida. Você faz isso no seu cotidiano? Você faz isso com você? Você se permite inovar, apresentar algo de novo? Porque a partir daí você vai definir o seu convívio. E o convívio, ele tem esse movimento de, às vezes, eu dançar no ritmo mais rápido. Convívio não é eu impor o que eu sou. O convívio é eu ter a consciência do que eu sou, mas respeitar os limites de quem está ao meu lado. Então, tem hora que eu vou dançar mais rápido, tem hora que eu vou dançar mais devagar, tem hora que eu vou dançar funk, tem hora que eu vou dançar rock, tem hora que eu vou dançar valsa. Eu sei, não sou muito bom, mas eu vou lá e tento. Não é rock, então não vou ouvir. Não é isso. Então, assim, Milton, a gente esqueceu que você não come carne. Não tem problema, você tem um arrozinho aí, beleza, tem um tomate. Bacana, estou satisfeito. Então, assim, eu não vou dizer assim, não tem minha comida, então eu vou embora. Não fico aqui nesse lugar. Preciso ter esse movimento de... Não é anulação. Eu não vou me anular. Quando terminar aquilo ali, eu vou embora. Eu vou seguir minha vida. Por alguns momentos... Aí eu vou lembrar muito da ideia do Paulo Freire, quando ele veio nos falar sobre educação, e ele diz assim, eduque a partir da realidade do outro que está sendo educado.
Então, quando eu vou conversar com a criança, eu vou falar nos termos de uma criança, vou contar o que ela gosta, para tentar entender a criança, interferir no universo dela. Se eu entrar com um papo de adulto, a criança vai me odiar. Agora, se eu me fazer igualzinho ela vai gostar de mim. Ela não está gostando de mim, ela está gostando do que ela viu dela em mim. Porque é isso que vai construir vínculos. Você se vincula ao outro não pelo que você é, mas pelo que você pode alcançá-lo. Você alcança. E quando você alcança, a partir do momento em que você alcança, você pode fazê-lo chegar até você. Mas se você não fizer parte da existência dele, ele nunca vai chegar na sua existência. Quem pode mais, pode menos. Quem pode menos, não pode mais. Então você tem esse movimento de vinculação, de saber lidar com a diferença, de fazer a leitura rápida e de já se adaptar ali sem perder o seu modo, o seu estilo pessoal. Você entra no movimento e sai do movimento sem se perder. É como a sombra que entra no lodo. É a sombra que passa no pântano e sai ilesa, sem nenhuma mancha, sem nada. E quando você não consegue fazer isso, essa estrutura toda da pelve, da bacia, tudo isso vai sofrer. Então, esse movimento do seu cotidiano feliz faz com que o cotidiano de todos seja feliz e seja agradável a sua presença. Tem uma fala que diz assim: viva de tal forma que a tua presença nunca seja indesejada. E muito pelo contrário, que você faça falta nos ambientes. Cara, fulano falta, cara, está faltando fulano. Tem gente que some 10 anos e ninguém nota que ele sumiu. Ninguém percebeu que ele sumiu. Né? Fulano está lá, ninguém sabe. Por quê? Não houve vinculação, não houve aproximação, não houve a dança. A dança implica nisso. A dança implica em um momento em que um vai para cá. O próprio ato sexual, o próprio coito, ele é um movimento onde, se não houver essa coisa de ceder, de um vir, de um outro vir, você não tem o ato, você não tem o prazer. Então, tudo na vida, o encontro na mesa, o encontro na aula, você dá espaço, o encontro na terapia, você dá espaço para o outro vir, você vai, olha o ritmo, olha o acolhimento, olha sem perder o seu estilo pessoal. Sem perder o seu espaço. Assim, cadê isso tudo? Está acontecendo? Dois itens para a gente fechar o nosso encontro aqui, falando sobre a pelve. A questão é o ritmo também. É interessante que está lá embaixo, mas tem tudo a ver com esse movimento de expansão do diafragma, né? Do ir e vir. Essa coisa do osso, aqui que eu dei um exemplo. Você dá espaço para não fazer nada. Para não fazer absolutamente nada. De não fazer nada, se permitir ficar ouvindo. Esses dias alguém falou para mim, eu achei muito legal. Eu falei assim: Milton, eu estou aprendendo a trocar Jornal Nacional por Friends. Todo dia eu assisto um capítulo da série. Na hora do Jornal Nacional, eu assisto Friends. Pô, legal, eu estou rindo, eu assisti Chaves, sabe? Assisti Chapolin Colorado, sabe? Nada, Game of Thrones, você está ali, eu estou sentado, não estou pensando em nada. Esse que me refaz, que me reconstrói. E o último, esse último elemento também, que é muito especial, que eu quero que vocês pensem bastante, sobre o encantamento, seus encantos. Isso tem a ver com a sua alegria, com a sua beleza. E é interessante, é rico quando você começa a olhar para todas as pessoas e você consegue enxergar o quão ela pode ser bonita, na sua condição. Você olhar para uma pessoa e ver, cara, essa pessoa é bonita, ela tem uma beleza que é dela. E você tem a sua beleza, a sua alegria, a sua suavidade, o seu encantamento. Você encanta. Você encanta quando você chega. Você faz falta. As pessoas perguntam para você. Então, pense nisso e leve seus pacientes a pensarem nisso. Porque isso pode estar travando todo o movimento dele. Então, ele pode não dar mais prazer, porque ele não dá prazer para ninguém. Ele não dá alegria para ninguém. Ele não alegra, a presença dele é uma coisa mais... Então, resumindo, o quanto você está satisfeito com você mesmo. O quanto você está em harmonia com você mesmo. Se você não tiver, você vai ter problema na pelve.